Boa tarde, meus irmãos. Prazer estar aqui com vocês, onde aqui vamos continuar no nosso estudo, estudando a palavra do Senhor. E estamos naquela série, Bem me quer, mal me quer, uma palavra sobre namoro. E hoje será o último estudo desta série. Então aí já tivemos alguns estudos sobre relacionamento, sobre namoro. Caso você tenha perdido algum, então você tem acesso aí aos vídeos que estão gravados aí no YouTube. Então você pode ter acesso e ter todo o conteúdo. E hoje nós faremos então esse encerramento num tema muito importante dentro do namoro. Hoje o tema que nós vamos dialogar é sobre conversas no namoro. Converse no tempo que você estiver namorando. Infelizmente, nós temos muitos jovens hoje que não estão valorizando a conversa, não estão valorizando esse quesito de conhecer a outra pessoa, conhecer a família de outra pessoa, conhecer os planos do futuro. Infelizmente, muitos jovens hoje estão namorando simplesmente para suprir carências emocionais. Então, muitos estão simplesmente com carências de talvez ali do beijo, seria um toque físico, carências ali de ter uma pessoa do lado, mas não estão conversando, não estão ali planejando para o futuro. Esse está sendo um problema no relacionamento, nos relacionamentos de hoje em dia, de jovens que estão namorando, mas não estão conversando, não estão planejando, não estão colocando as coisas nos papéis. Então isso é algo interessante de você analisar, de você pontuar e de você valorizar a conversa durante o período do namoro. Então, se você talvez tenha a desculpa de não ter assunto para conversar com a sua namorada ou com o seu namorado, então, a partir dessa live aqui, você não terá essa desculpa. Você vai ter assuntos para conversar, assuntos para ali priorizar neste relacionamento. Então, deixando a base aqui bem esclarecida, nós estudamos aí nas lives passadas que você precisa primeiro se decidir se você realmente quer um casamento ou não, você quer uma vida de celibato, uma vida de solteirice para servir ao Senhor. Decidindo isso, e você decidindo evidentemente se casar, quer realmente constituir uma família, você precisa primeiro cuidar da sua vida espiritual, da sua vida física, emocional, para que depois você já possa iniciar um relacionamento. Você cuidando de você, se preparando, agora chegou a hora de você fazer uma escolha. Escolher o seu parceiro, que será para toda a vida. Então, nós vimos na Bíblia critérios básicos para você iniciar um relacionamento. Por exemplo, um deles, fora de cogitação, se relacionar com alguém que não seja cristão. Então, isso aí é um critério básico. Então, existem outros critérios básicos para você iniciar um relacionamento. Você achou a pessoa certa, a pessoa fiel a Deus, a pessoa ali dedicada ao Senhor, para iniciar um relacionamento e vocês iniciarem esse relacionamento com base de oração, base de aconselhamento aí com pastor, aconselhamento com pessoas mais velhas, com seus pais, já teve toda essa conversa. Agora, o que fazer no período do namoro? Não é apenas suprir carências emocionais, isso aí não é o foco agora é planejamento para o casamento, porque ninguém namora por namorar. Nós cristãos precisamos entender isso, que já que temos a cultura do namoro envolvida aí na nossa época, então o namoro ele tem que visar o casamento. Então é não apenas namorar por namorar, mas é um processo de conhecer a outra pessoa e se preparar para o casamento. Então, o que vamos então conversar no período do namoro? Então aqui algumas dicas e orientações para você ter como conversa nesse período do namoro. Primeiro, quando é que irão se casar? Olha só, não comece o namoro sem uma previsão de casamento. Infelizmente, muitos iniciam o namoro, mas não estão nem aí para o casamento, ou o casamento é uma coisa muito distante, algo muito futuro, algo que não é para agora. Então, isso aí precisa entrar na pauta da conversa no namoro. Quando é que vão se casar? Quando é que vão se preparar ali para este dia do casamento e firmar essa aliança eterna? Olha só o que diz Provérbios, capítulo 18, versículo 9, diz assim: quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Olha só que interessante esse versículo, mais uma vez.
Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Interessante esse versículo, porque nos mostra que nós não devemos ser negligentes em toda a obra em que nós estamos envolvidos. E na obra do namoro e na obra do casamento, você também não deve ser negligente. Você não tem que empurrar o assunto do casamento com a barriga. Você precisa valorizar este assunto. Então, começou a namorar, já comece a planejar o dia do casamento. Porque, infelizmente, muitos jovens protelam esse assunto, que é muito importante, e acabam tendo um namoro muito longo. Um namoro aí de 5, 6, 7, 10 anos de namoro, só para depois pensar em casamento. Olha só, se você tem a visão de se casar somente depois de 10 anos, talvez seria melhor não iniciar o namoro agora, porque senão você vai ficar 10 anos namorando com uma pessoa, enrolando a pessoa, 10 anos nessa vida de namoro, se preparando para o casamento que está tão longe, tão distante. Então talvez seja melhor você não iniciar um namoro agora, você se preparar melhor, se preparar financeiramente, trabalhar, ter condições financeiras, ter condições para se relacionar para um casamento. Aí sim, quando estiver pronto e você percebe que logo, logo você pode já ali oferecer para outra pessoa esse suporte do casamento, aí sim, talvez seria melhor você fazer essa decisão. Mas não deixe essa decisão ser muito longa, muito demorada. Iniciou o namoro, então já converse sobre casamento e já comece a marcar a data do casamento. Então, perceba essa questão que é muito importante e você pode ter esse assunto para conversar durante o período do namoro. Então, uma palavra pastoral, indicações e orientações para você. O que mais conversar durante esse período do namoro? Onde nós vamos morar? Tudo bem, então já planejamos o dia que vamos casar, mas onde que nós vamos morar? Será que nós vamos morar longe de parentes? Vamos morar perto de parentes? Então são coisas interessantes para se conversar também. Olha só o que diz Gênesis, capítulo 2, um versículo tão conhecido nosso, com várias aplicações esse texto. Gênesis, capítulo 2, versículo 24, nos diz assim: Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Note que a orientação da palavra do Senhor é que o homem ele tem aqui a indicação, ele tem aqui a primazia em deixar seu pai e a sua mãe e se unir à sua esposa, formando assim os dois uma só carne, uma família, agora uma nova família sendo constituída aqui. E este assunto de onde vocês vão morar, será que a gente vai morar perto de parentes ou não, é interessante vocês já conversarem durante o namoro. Infelizmente, como nós já dissemos, muitos jovens iniciam um relacionamento, mas não tem nenhuma previsão de quando vão ter uma base financeira para ter uma casa ou alugar uma casa, os dois morarem sozinhos, independente financeiramente de pai, independente financeiramente de mãe. O versículo está falando, deixa pai e mãe. Deixar pai e mãe não é apenas geograficamente, né, morar numa casa separada, mas também financeiramente, também emocionalmente. Então você precisa ter essa independência. Você não pode mais ser independente ou dependente dos seus pais. Você precisa ser agora independente nesse quesito também. Então converse, onde é que nós vamos morar? Nós temos condições, né, para conseguir uma casa para nós, alugar uma casa, né, a gente começar a nossa vida a dois, né, sem depender da nossa família. Então, por isso que é importante esse quesito, e como nós vimos nas lives passadas, orientações para as mulheres. Namore um rapaz que trabalhe, ou no mínimo tenha uma previsão de trabalho, uma previsão ali de uma base financeira, para que você não esteja namorando um cara que seja escorão, um cara que seja enrolado, porque senão as coisas vão cair nas suas costas, você que é moça, e você que vai ter que sustentar outra pessoa, ou é você quem vai ter que incentivar a outra pessoa, o seu cônjuge, para trabalhar, o seu namorado para trabalhar. Então, algo importante para conversar durante o namoro, onde é que vamos morar? E pense nessa questão também, e a gente vai morar junto com parentes, porque hoje em dia é muito comum. Então, o casal novo se casa, o que eles vão fazer? Vão morar no mesmo terreno dos pais, ou do sogro e da sogra. Vamos fazer aqui um puxadinho em cima da casa deles. Você precisa analisar se isso vai ser saudável para o seu relacionamento. Então,
note se morar junto com parentes vai ser saudável para você, para o seu casamento, para o relacionamento de vocês. Talvez seja melhor morar separado, para que parentes não venham dar pitaco como deve ser o seu casamento. Você precisa se posicionar, principalmente como homem, o homem da casa, se posicionando, mostrando que agora vocês são uma família, separadas, diferente. Ainda que sejam parentes, mas agora você formou uma família e agora você tem que construir esta família da base. Então perceba se não seja melhor morar, ou se você tem condições de morar longe de parentes ou perto de parentes, é algo interessante de conversar também durante o namoro. A minha orientação é que não more no mesmo terreno, sempre more separado para que vocês tenham a sua liberdade, para que vocês tenham ali domínio dentro da casa de vocês. Isso é importante para o relacionamento de vocês. O que mais conversar durante o namoro? Os dois vão trabalhar ou só um que vai trabalhar? Isso é importante conversar também. Então, hoje em dia, né, nessa fase onde muitas mulheres estão trabalhando, isso não é errado, é importante, então, conversarem sobre isso. Às vezes, o que é natural, muitas vezes hoje em dia, é que os dois começam a trabalhar durante o namoro, os primeiros anos do casamento, os dois trabalham fora, os dois trazem um sustento para casa. Evidentemente, os dois trabalhando fora, os trabalhos da casa, a limpeza de casa, a questão de fazer comida, evidentemente, também tem que ser dividido. Já que o trabalho fora, a mulher, então, o homem dividiu com a mulher, já que é uma responsabilidade do homem, masculina, trazer o pão para casa, e ela está trabalhando fora, evidentemente, seria justo, então, também dividir os trabalhos da casa. Então, é algo para se conversar, os dois. Então, o que a Bíblia nos mostra é que essa responsabilidade é do homem. Então, fora de cogitação, a mulher trabalhar e o homem ficar em casa. Isso é fora de cogitação. O que vocês podem concordar e conversar é a questão dos dois trabalharem. Evidentemente, o homem é obrigatório ele trabalhar e trazer o sustento para casa. E daí, quando vierem os filhos, preciso conversar. Quem é que vai ficar em casa cuidando dos filhos? E, naturalmente, pelo que a biologia nos ensina, é a mulher que engravida e não o homem. Então, de fato, ela, né, precisa ter esses cuidados iniciais, né, sempre estando presente com seus filhos em casa, algo interessante também de se analisar. Outra conversa, outro tema para você conversar também durante o período do namoro. Quando teremos filhos? Isso é importante de conversar porque muitos casais estão se casando e escolhendo já não ter filhos. E isso eu vejo que é um problema. É até uma dificuldade que o casal pode enfrentar futuramente de não ter uma base de apoio para ajudar eles. Mas olha só, filhos são bênção do Senhor. Filho não é problema, filhos não são maldições, filhos não são algo que vão atrapalhar a sua vida. Olha só o que diz Salmos 127, o versículos 3 a 5. Salmos 127, ele vai nos mostrar aqui a importância dos filhos dentro de uma casa. 127, do 3 ao 5, diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Olha só a comparação que esse versículo nos traz com o arqueiro, né? Então o arqueiro sai para caçar e vamos supor que ele sai para caçar, mas ele leva poucas flechas no seu arco. E na hora de caçar ele percebe que está sem flecha agora e ele não consegue trazer nenhum alimento para sua casa. Ele vai voltar envergonhado. Mas aqui o versículo está falando, fazendo essa comparação, feliz é o caçador que enche a sua aljava de flecha, porque ele vai ter muitas opções ali, muita munição para conseguir trazer uma caça para casa. Ele faz essa comparação falando com filhos. Feliz o homem que enche a sua aljava de filhos. Olha só, o versículo está falando aqui para nós que filhos trazem felicidades. O versículo não está errado, a palavra de Deus não está errando, em nenhuma época ela está errada. O versículo está falando que aquele que tem filhos é feliz, aquele que tem filhos é bem-aventurado. E mais interessante, ele está falando de quantidade de filhos também. Aquele que tem mais filhos
tem mais pretensão de ser cada vez mais feliz, porque filhos são felicidades numa casa. Pensando até nos avós, perceba, avós gostam de ter a casa cheia de netos. Avós gostam, já passaram da época de criar os seus filhos, agora eles querem curtir os netos. Então eles gostam de ter a casa cheia de netos, eles gostam de brincar com os netos. Isso é uma alegria até para os avós. Então note que é um assunto importante de vocês também conversarem durante o período do namoro. Não é se vamos ter filhos, não é essa a questão da conversa. A conversa é quando vamos ter filhos. Isso aí é o foco, isso aí é o principal. Você realmente valorizar essa questão da concepção, essa questão de ter filhos. É algo que vai trazer alegria para o casamento de vocês. Evidentemente, é natural o casal, né, se casar e passar aí 3, 4 anos sem filhos, curtindo o relacionamento e se preparando melhor para receber pessoas que são muito preciosas. Os filhos, a chegada dos filhos. Então é natural que os pais, se casando ali, primeiramente, né, o casal se casando, eles vão passar ali talvez uns 4 ou 5 anos, né, curtindo o relacionamento e se preparando financeiramente, se preparando, formando um quartinho, arrumando coisas para a chegada de pessoas preciosas que são os filhos. Isso é natural, mas é importante isso entrar na sua conversa nesse relacionamento. Quando é que vamos ter filhos? Quantos filhos vamos ter? Isso cabe ao casal decidir. Quantos filhos vamos ter? Isso é importante vocês conversarem no relacionamento. Filhos são bênçãos do Senhor. O versículo está falando que são herança do Senhor. É um galardão, é uma coroa. Então, filhos nunca é uma maldição. A chegada de filhos nunca é algo calamitoso. Chegada de filhos é motivo de riso, é motivo de bênção, é bênção do Senhor para o seu casamento. Então, converse isso também no período do namoro. Quantos filhos vamos querer ter? Quando vamos ter filhos? Vamos ficar aí quanto tempo de casados juntos para a chegada dos filhos? É algo que vocês precisam definir também nesse período de namoro, já começarem a conversar sobre isso. O que mais, então, conversar sobre o namoro? Já conversamos sobre quando iremos casar, já definimos data, já definimos o mês certinho, onde iremos morar, já definimos isso também, já estamos nos preparando financeiramente também para isso. Vamos morar longe de parentes, perto de parentes, no mesmo terreno do que os sogros e os pais, ou em terrenos separados. Os dois vão trabalhar, até quando os dois vão trabalhar? E na chegada dos filhos, os dois vão continuar trabalhando? Será que isso não vai ser ruim, os dois trabalharem com filhos e terceirizar assim a criação dos filhos, jogando na creche, ou deixando com os avós, ou deixando com algum parente? Olha só, é importante não terceirizar a educação dos seus filhos. Então, por isso que é importante que um fique trabalhando, trazendo sustento para casa, e a outra ali passe tempo integral com os filhos, educando eles no caminho do Senhor. Evidentemente, isso não exclui para o pai que está trabalhando fora, quando ele vier para casa, é responsável dele também participar. Nem é participar, é ter ali realmente a sua responsabilidade na educação dos filhos. Então ele precisa ter essa participação também, conversando com os filhos, educando os filhos, vendo como que foi o dia a dia deles. Então, o perigoso é terceirizar toda essa educação dos filhos. Olha só um versículo interessante, que não está aqui, mas eu quero ler para você. Está lá em Lucas, capítulo 6. Olha só o que diz esse texto aqui, para a gente pensar sobre educação dos filhos. Lucas, capítulo 6, o versículo 40. Diz assim, preste bem atenção nesse versículo. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Note que o versículo está falando aqui, ó. Todo aquele que for bem instruído, ele vai ser como o seu mestre. O que o versículo está falando? Se o mestre fizer um bom trabalho, o seu discípulo vai seguir o modelo de vida dele. Agora eu pergunto para você, se você passa pouco tempo com o filho, o casal, os dois trabalham fora e preferem terceirizar a educação do filho, deixando o filho passando o dia e a tarde inteira numa escola com um professor, perceba bem, se o professor fizer um bom trabalho, pode ter certeza, o versículo está falando aqui, que ele vai ser como o seu mestre. Ele não vai ser como o pai dele,
como a mãe dele, ele vai ser como o professor da escola, aquele que está doutrinando ele. Infelizmente, nós temos aí muitos professores que estão trazendo doutrinação esquerdistas para os filhos do dia de hoje, ensinando sobre ideologia de gênero, ensinando sobre aborto, e às vezes os pais que são cristãos são fiéis a Deus, ficam com dúvida por que meu filho se desviou na adolescência ou na juventude. Ele não parece com a gente, ele realmente se desviou. Evidentemente ele não vai aparecer com os pais, por quê? Foi outro que foi o mestre dele, e não os pais. Os pais estavam ali simplesmente trabalhando, tentando sustentar toda aquela estrutura financeira que eles criaram e não tiveram tempo para os filhos. O que eles ofereceram para os filhos foi uma educação terceirizada. E ele teve um outro mestre que educou ele muito bem. E agora, quando ele cresceu, ele se pareceu com outra pessoa. É o que o versículo está falando. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Por isso que nós temos muitas crianças crescendo, adolescentes e jovens, que não se parecem ou não têm os mesmos valores que os pais. Por quê? Foi outro que educou os filhos. Então a gente precisa tomar cuidado nesse quesito da terceirização da educação. Isso não pode acontecer. A educação é responsabilidade dos pais, daqueles que geraram os filhos. A gente não pode ter a educação que eu chamo de educação ou criação tartaruga. Então os irmãos conhecem como que é a criação da tartaruga. Ela não cria os seus filhos. Ela simplesmente vai ali na praia, cava um buraco na areia, deposita ali os seus ovos. E depois ela volta para o mar, para o oceano e some, nunca mais vai ver aqueles filhos. Então aqueles filhotes ali vão nascer e eles não vão ter a companhia da mãe, não vão ter a companhia do pai. E o que eles vão fazer? Eles sozinhos vão enfrentar as primeiras dificuldades da vida. E eles vão ter ali que depois, saindo dos ovos, eles vão ter que andar por toda a areia até chegar ao mar. E muitos deles acabam morrendo pelo caminho por causa de muitos perigos. São pássaros atacando eles, outros ali acabam morrendo no mar mesmo, com peixes, comendo eles. Então, poucos acabam sobrevivendo. Mas por que isso acontece? Não tem a presença da mãe ali trazendo a proteção. Então, isso é algo para a gente se preocupar e a gente não adotar essa filosofia para a nossa casa também. Educação tartaruga, a gente simplesmente colocou o filho no mundo e deixa ele se virar sozinho. Daí, muitas vezes, ele encontra muitos perigos aí fora. A escola trazendo perigos de ideologias, ele encontra pessoas ali que estão educando ele. Você pensa que talvez que está instruindo ele com matemática, com português, com ciência, mas muitas vezes está educando a mente do seu filho, trazendo ideologias que são contrárias à palavra do Senhor. E quando ele vai chegar à adolescência, à juventude, muitas vezes muitos jovens se desviam dos caminhos do Senhor. Por quê? Por que meu filho não se parece comigo, não tem os mesmos valores que eu tenho? Porque não foram os pais que criaram os filhos, educaram os filhos. Foi alguém, um terceiro, outra pessoa que educou. Então isso é importante de você conversar também no namoro. E aí quando chegar os filhos, nós vamos colocar numa creche, vamos deixar na responsabilidade de outra pessoa, ou nós vamos estar ali tendo um acompanhamento de 24 horas com o nosso filho, que são pessoas preciosas que estão chegando, né? Como que vai ser a educação dele? Algo para se conversar no período também do namoro, é algo interessante de você analisar. O que mais conversar? Qual igreja frequentar? Isso é importante, muitos jovens não têm tido essa conversa. Por quê? Alguns relacionamentos são mais fáceis, porque o casal que está se namorando, eles participam da mesma igreja. Então, iniciaram um namoro, os dois são membros da mesma igreja, aí fica fácil, natural, né? Os dois vão casar, vão continuar naquela igreja ali também. Mas, às vezes, o relacionamento são de pessoas um pouco mais distantes, pessoas que fazem parte de igrejas diferentes. Então, eles viram ali, os dois são servos do Senhor, os dois amam a Cristo, mas geograficamente fazem parte de igrejas diferentes. É interessante conversar isso no relacionamento também. E aí, quando a gente casar, qual igreja a gente vai frequentar? Então, isso é importante, porque não tem como o casal casado ficarem indo nos domingos, nas quartas-feiras, em igrejas diferentes. Daí imagine quando vierem os filhos. Chega no domingo, hoje o filho A e o filho B vai com o pai na igreja tal. E o filho C vai com a mãe na outra igreja. Acaba dividindo a família. Olha só, família é para andar unida no Senhor e na mesma igreja também. É algo para definir também. Algumas pessoas dizem,
Não, quando se casa, é a mulher que precisa deixar a sua igreja e ir para a igreja do homem. Olha só, a Bíblia não diz isso, né? E o que a Bíblia nos mostra é que quem é a cabeça do lar é o homem, é ele quem cabe essa responsabilidade. Então é ele quem vai definir. Se ele perceber que é melhor para o casamento ela vir para a igreja, então ele vai definir isso. Mas se ele perceber que talvez seja melhor ele sair da sua igreja e ir para a igreja dela, é ele quem vai definir isso. Ele é o cabeça do lar, ele é o cabeça da casa. Então, ele precisa ter essa visão, o que vai ser melhor para a sua família. Mas perceba, o que é melhor para a família é eles estarem na mesma igreja, não podem estar em igrejas separadas, isso não é saudável para o crescimento espiritual da casa, da família. A pessoa, o marido, principalmente, não está fazendo um bom trabalho de sumo sacerdote se ele não está acompanhando a sua esposa, se ele não está verificando o que ela está recebendo de alimento espiritual na igreja que ela está indo, se ele está indo em uma outra igreja. Então, isso precisa ser definido, né? Então, os dois precisam estar frequentando a mesma igreja e é bom conversar já no namoro qual igreja vamos frequentar, caso os dois fazem parte de igrejas que são diferentes. E por último, aqui é uma dica, uma orientação que eu acho interessante, não que seja ali necessário, né? Mas eu acho interessante conversar sobre isso também, que é conhecer o passado da pessoa. Então você iniciou um relacionamento, talvez é importante você conhecer o passado da pessoa, se ela teve outros relacionamentos no passado. Então é importante vocês terem essa abertura de conversa, para que vocês possam perceber como que foi o passado da outra pessoa e se você tem condições emocionais de continuar a partir dali, de você liberar perdão para ali continuar a partir dali esse relacionamento. Então, conversar sobre o passado é muito importante. Isso vai criar bases de confiança entre vocês dois. Isso também vai criar bases de confiança porque no casamento não pode ter coisas escondidas, né? Então, o marido, já casados, o marido tem o seu celular escondido da esposa ou a esposa do marido e os dois ali não têm acesso, não sabem o que faz. Isso cria um sinalzinho ou nasce uma sementinha de desconfiança. Isso não é saudável para o relacionamento. Dentro do relacionamento de casados, então as coisas precisam ser abertas e é importante isso já começar no namoro, trabalhar em isso ali, firmar essa base de confiança e conversar sobre o passado, como que foi, você teve outros relacionamentos no passado, eu estou sendo aí o primeiro namorado que você teve, isso é algo importante de vocês conversarem também, isso vai ajudar a criar uma base no relacionamento. Então a gente vai terminar por aqui, isso aqui são algumas orientações que eu gostaria de passar para você para conversar. Então esse período do namoro, então não é para suprir carências emocionais, é para conversar, para vocês planejarem, colocarem coisas no papel para vocês, então, já pensarem no casamento, nessa vida a dois. Então, não tem mais desculpa de não tenho motivo, não tenho conversa para o meu namoro. Tem sim. Vão conversar quando é que vocês vão casar, vão marcar data, onde vocês irão morar, já define localidade, já define cidade, essa questão de emprego, os dois vão trabalhar, até quando os dois vão trabalhar, e quando aparecerem os filhos, ou quando vocês decidirem ter filhos, quem que vai ficar em casa cuidando dos filhos, né? Qual a igreja frequentar, então, conversar sobre o passado da pessoa, então vocês têm assunto para conversar. Então, converse, converse e converse. Não deixe de conversar. Então, que Deus esteja abençoando a sua vida. A gente encerra por aqui esta série sobre namoro. Bem me quer, mal me quer, que Deus esteja abençoando você. E se você talvez aí já tenha a idade avançada, não está, né, nesse período aí do namoro, mas daí você talvez tenha jovens para estar aconselhando. Espero que essas orientações que passamos aqui nessas lives sirvam aí de orientação, elucidação para você e que você possa ajudar muitos jovens nesse quesito que estão passando por essa fase do namoro. Espero ter abençoado a sua vida com essas lives e que Deus continue direcionando a você. E a partir das próximas lives, iniciaremos então uma nova série de estudo. Deus abençoe a sua vida.